acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Valu, primeiro treino de Fabrício Peralta em campo. E aí, Valuzeiro? Jogador que vai ser muito importante, né? Um jogador jovem trazido pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro vai precisar, né? Especialmente por conta dessa maratona do mês de agosto. Enfim, a notícia é muito boa. O jogador que chegou com uma situação também de desequilíbrio muscular, né? Então, sendo bem acompanhado nesse sentido, muita expectativa para que esse jogador também entre ali na rotina de ser utilizado, né? Um dos reforços que vieram nessa janela de transferências e que com certeza, devido à exigência do Campeonato Brasileiro, pensando num Cruzeiro, caso consiga avançar na Copa Sul-Americana, eliminando o Boca Juniors também, o Cruzeiro vai acumular compromissos importantes. Então, quanto mais gente o Cruzeiro puder contar, daqui a pouco o caso dele não é departamento médico, né? É um desequilíbrio muscular que está sendo tratado pelo Departamento de Saúde do Cruzeiro. Daqui a pouco o Rafa Silva, olha, também saindo do DM, o cruzeirense vai ver o departamento médico e fala assim, o Cruzeiro pode contar com todo o elenco, coisa que não acontece há muito tempo. Foi um primeiro semestre dificílimo nesse sentido, especialmente depois da chegada do Fernando Seabra. Então é mais um ponto para a gente destacar, assim, o quanto se virou bem e precisou se virar. O Seabra, ele chega sendo obrigado a entregar 3 vitórias do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, independente de ter pegado, assim, terra arrasada do Nico Larcamon, para que o Cruzeiro seguisse, e ele consegue entregar. E de lá para cá, ele segue fazendo. Ô Valuzão, a questão do Peralta é semelhante à do Verón no início da temporada? Então, tem alguma especificamente, foi dado como um desequilíbrio muscular. É o mesmo termo que foi utilizado pelo Verón no começo da temporada. Agora, saber se é exatamente o mesmo tipo de caso, aí isso acaba não sendo tão detalhado, Elton, mas é algo que precisou também de ser ajustado, digamos assim. Eu fui anteontem, e eu contei isso aqui, viu, Thiago, e você também, Ré? Por que você está vendo Xvideos aí, irmão, durante o programa? Pensou? Jesus amado, não me perdoa nem na hora do programa. Então eu fui à Toca da Raposa anteontem e vendo o treino lá, ele liberou o treino, foi resolver outras coisas lá, mas eu fiquei lá vendo o treino lá porque eu sou sapo. Como ninguém pediu para sair, eu fiquei lá vendo, só não pode filmar, mas ver pode. Aí tava lá vendo, tinha uns torcedores lá e tal, e eu cheguei aqui e falei com o Valu assim, falei, Valu, me chamou muita atenção, já que eu falo tanto disso, porque não existe futebol se não for assim, o treino extremamente de alta rotação. É um negócio impressionante. O treino, um quarto de gramado ali, e pau! E vai. Me chamou muito a atenção. Por que, por exemplo, o Seabra consegue arrancar de um jogador como o Matheus Pereira, que é muito acima da média, o cara se matar em campo, o cara dar um pique, perder uma bola no ataque, correr e defender lá atrás? Eu acho que o que ele consegue? Porque há algum tempo a discussão era, será que ele vai conseguir? Será que ele vai ter uma palavra de ordem, um certo controle sobre um elenco extremamente robusto? E aí, Thiago? Mas eu acho que o grande segredo do Seabra não é nem fazer o Matheus Pereira ser esse cara que dá o pique para trás. O grande segredo do Seabra é fazer com que jogadores que a gente considera limitados, como o Lucas Silva, como o Ramiro, jogarem bola. E esses caras, com o Seabra, jogaram bola. Todos eles. E aí, independia de qualidade. Esse fulano é bom de bola, fulano é mau jogador, fulano é bom jogador. Todo mundo começou a jogar bola. Tem um jogo contra o Fluminense que ele tem o Felipe Machado de primeiro volante. O Felipe Machado come a bola. E depois ele liberou, falou, Machado, valeu, obrigado, até a próxima. Mas ele jogou muita bola contra o Fluminense. E o Cruzeiro, para mim, foi muito superior ao Fluminense naquela partida. E tudo isso, para mim, é mérito do treinador. É o que eu falo, eu sempre vou apontar o treinador como figura preponderante no banco de reservas. E o Seabra, para mim, faz hoje o que é o melhor trabalho do futebol brasileiro. Você entrou numa questão... Pois não, Valor. Só tem uma coisa que, a respeito do trabalho do Seabra, de qualquer técnico aí, foi uma entrevista que eu vi de um jogador que, particularmente, eu acho que é muito bom jogador, o McAllister, jogador argentino.
ele na oportunidade, ele diz que tem algo que não tem como ser ensinado para os atletas, que é exatamente essa questão empírica de a distância do seu adversário, de quando você vai receber uma bola e ver a movimentação dos seus companheiros. Ele diz que o técnico, ele vai te orientar em comportamentos e zonas do campo, tanto com a bola no domínio, quanto também sem a bola. Mas ele diz, McAllister fala isso, que é algo que não tem como ser ensinado para o atleta, essa questão da distância do seu adversário, de como é que está sendo a abordagem da marcação, de acompanhar, como é que eu tenho que abordar esse jogador na marcação. Então, é por isso que o futebol tem algumas coisas que eu entendo que quase que não tem explicação. Como é que você vai fazer isso? Né? Tô falando de um jogador... Mas isso não é ensinado na base, Valor? O seu técnico de base vai te ensinar isso. Olha, aqui você fica assim, aqui você dá o passe desse jeito, isso, aqui Thiago, você finaliza desse jeito. Movimentos técnicos, ele tá falando da leitura do jogo. Não, mas eu acho que até a própria leitura na base o cara aprende. Assim, no profissional... Eu não tô falando que é uma verdade absoluta, claro. Eu só tô trazendo de um cara que é muito bem sucedido. O técnico vai te mostrar os caminhos e os meios para que o negócio seja bem feito. Mas eu acho que vai até certo ponto. Você faz isso, você faz desse jeito. Se o jogador não compra a ideia do treinador, se um não compra, a culpa é do jogador. Se 11 não compram, a culpa é do treinador. É ele que não está passando direito. Cara, se o Milito pega, ele tem 11 jogadores. Dos 11 jogadores, 2 estão jogando mal e não estão comprando. Falei Milito, falei errado. Eu queria falar Seabra, desculpa. Seabra pega, tem 11 jogadores. Dos 11 jogadores, 2 estão jogando mal. Eu acho que a culpa são desses 2 jogadores. Esses 2 jogadores não estão entendendo o que o técnico pediu. Agora, a partir do momento que 11, 10, 9, 8, 7 jogam mal, a culpa é do técnico. Então, e o Seabra faz com que o Seabra faz cara ruim de jogar bola. Eu acho o Machado limitadíssimo. E ele jogou bola com o Seabra. Eu acho o ataque Arthur Gomes e Gabriel Veron, pro que o Cruzeiro tem hoje, pensando em Caio Jorge e Lautaro, limitados. E eles jogaram bola com o Seabra. Por isso eu aponto o treinador como grande responsável. Ele fez caras que nós, eu tô falando nós, mas eu vou falar por mim então, que eu, Thiago, considero limitados, e boa parte das pessoas que vê futebol. Eu falei que o meio-campo com Ramiro e Lucas Silva não era um meio-campo possível. Sim, você disse isso. E ele conseguiu, com esses caras, fazer o time jogar. O jogo contra o Fluminense, salvo engano, era Machado, Lucas Silva e Ramiro. Sim. E o Matheus Pereira logo em frente. E o Cruzeiro comeu a bola. E tem mais uma coisa que eu falei ontem aqui, e a pergunta vale também para vocês dois aqui, para o Elton e para você, Rep, sobre essa questão. Por que o Seabra consegue? Por que ele está conseguindo? Por que o Cruzeiro não oscilou até agora na competição? Por que tem um turno inteiro? Estou falando de oscilar. Estou falando de oscilar. O Cruzeiro não teve uma sequência de 3 derrotas, 3 jogos que você olhou e falou, ih, mais uma aí. Não teve. Ou eu estou errado? Não teve, assim, mas o Cruzeiro, o Seabra entrou bem pressionado contra o Corinthians. Quando ele veio de uma derrota pro Flamengo, onde o time competiu, o Cruzeiro jogou... O entendimento do que o Cruzeiro fez contra o Flamengo, pra mim até, é subvalorizado. O Cruzeiro jogou boa partida no Maracanã e perdeu. Agora, contra o Criciúma, foi terrível. O jogo foi ruim em Foi geral. terrível. E os caras não tiveram... Aí, eu usei do mesmo expediente. Os caras não tiveram a atitude contra o Criciúma. Foi um time que jogou especulando e jogou mal e faltou atitude. Aí vem contra o Corinthians com o Seabra com uma possibilidade de estar com uma corda um pouco mais Ele apertada. tava mesmo naquele jogo? Só que joga bem contra o Corinthians e vence muito bem. Porque é o seguinte, oscilação, quando o Cruzeiro tomou 4 do Bahia, no dia seguinte aqui no programa, não teve a carga que, por exemplo, a gente coloca sobre o Milito e o Atlético. Por quê? Porque o time não oscilou. Tomou 4 do Bahia, mas não vinha oscilando. Por que o Seabra consegue? Por que ele conseguia antes dos reforços e ele continua conseguindo depois dos reforços? E aí? Encaixe. Compraram a ideia. O time do Cruzeiro, o primeiro gol contra o Botafogo... Mas do Milito não compraram? A gente tá falando do Cruzeiro. Não precisa... Não, de verdade. Polarização, de verdade. Desculpa. Não tem como você buscar... Desculpa ser o líder. Eu acho que esse momento é o momento da gente falar do Seabra e falar desse trabalho. E aí eu tô traçando um paralelo entre encaixe. Por que ele, sem qualidade no elenco, conseguiu? Porque o Atlético, e do outro lado, o Atlético não desencaixou. Conseguiu. Então, se vamos falar, então, é para fazer esse comparativo, o Atlético se desencaixou ao decorrer da temporada. Existiu um desencaixe. Agora, com o Seabra, o encaixe foi feito,
Os jogadores compraram a ideia, entenderam o que o treinador faz, tira um atleta, coloca outro, mantém o mesmo nível de competitividade. Então são situações diferentes. Eu prefiro destacar agora, nesse momento, que é o espaço do Cruzeiro, a gente destacar o que o Seabra vem fazendo e vem movimentando as suas peças e vem conseguindo tirar o melhor de cada um dos jogadores. Então, isso é tudo que o Cruzeiro tem feito. Como eu ia falando, o primeiro gol contra o Botafogo mostra muito isso, da entrega dos atletas, do entendimento de movimento, de saber onde está o fulano, o beltrano e o ciclano. Olha o pique do Matheus Henrique. Isso, exatamente. Quem entrou no lugar de quem estava funcionando com mais intensidade. Exato. Então tudo isso impõe e mostra o porquê que o Cruzeiro está fazendo esse sucesso dentro do Campeonato Brasileiro. E vai ter muita gente falando, mas estão exaltando demais o Cruzeiro. É preciso exaltar o Cruzeiro no momento. Quando oscilar, quando tiver algum problema, cabe a nós também, comentaristas, pegar e fazer esse tipo de comentário. Mas hoje, o que a gente tem é de dar destaque àquilo que funciona. Ô Elton, mas o encaixe não é responsabilidade do treinador? Sim, Thiago. O desencaixe... 100% não. O desencaixe... Não, 100%. Claro que é, Valor. Então é só o treinador entrar e jogar dentro de campo. Não, mas ele não vai jogar, mas ele que encaixa o time. Eu acho que a sua pergunta, Everton, ela encaixa também na questão dos desfalques, né? Eu acho que o atleta estava muito encaixado, voando, era considerado a melhor equipe do futebol brasileiro. Vice-campeão da Libertadores, não, né? Vice-líder geral da Libertadores, campeão mineiro em cima do Cruzeiro, que tinha feito melhor campanha. E aí, de repente, você começa a ter... Primeiro, 3, 5, 9, 12, 13, 9 de novo, 8, 12. Olha a quantidade de desfalques. E aí, você desencaixou, que é o que ele falou. Aí você agora desencaixa. Cabe a esses 5 jogos pós-retomada, você tentar buscar o seu encaixe. Você retomar o seu encaixe. Isso. Cabe a ele? Cabe. Por isso que estamos debatendo, por isso que estamos colocando caixas nas histórias. Aqui é do jogador, aqui é do treinador. E o desafio do Milito agora é fazer esse time voltar a funcionar da melhor forma. Então precisamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Porque olha pra você ver como é que você tem razão nisso. Antes, na esquerda da zaga era o Rômulo. O Rômulo não é um zagueiro tão competitivo lá na frente. Cara, olha só, olha o que foi feito agora. Seabra, por que ele consegue? Porque o ele Seabra conseguia não teve antes dos reforços. Não, o Seabra é um bom... Primeira coisa, o Seabra é um bom técnico. Segundo ponto, esse é o primeiro ponto. O Seabra também é um bom técnico. Segundo ponto, o Seabra foi evoluindo a equipe dele aos poucos. Foi evoluindo a equipe dele não começou em quinta, a equipe dele chegou a ser 14º, salvo engano, aí foi subindo para 10º, 9º, 8º, 7º, hoje é o 5º, salvo engano, ou é 6º? Quinto. Chegou ao 5º, ainda tem uma bagagem de reforço que foi dito aí por cima, que era para colocar, porque estava gastando e ele tá pondo aos poucos, por quê? Porque ele já tem uma base formada, ele não vai pôr encaixar. Ontem a gente começou a mostrar o Gão visitando um torcedor muito especial aí, Celeste. Um torcedor que viralizou num momento difícil do Cruzeiro, mas que agora tá só alegria com o time. Então vamos continuar acompanhando essa visita de Hugo Eduardo. Ô de casa! E aí, meu filho? Está bom? E aí, mano? Qual que é o seu nome? Rafael. Ô, Rafa, bom demais, cara? Bom demais, Cara, é o seguinte, é que eu fiquei sabendo que dessa casa aqui saiu um áudio que viralizou no Brasil inteiro. Procede? Procede demais, de um cruzeirense apaixonado. Raiz mesmo? Raiz, fanático, cruzeirense mesmo. Nos momentos bons, nos momentos ruins, o cara mora aqui. E ele tá em casa? Tá, então vocês estão procurando o cara certo. O cara certo, seu Jano, tá aí? Seu Jano tá aqui, entra aí. Chama ele pra nós, eu vou chamar fazer uma surpresinha pra nós. Tá me reconhecendo, seu Jano? Bom demais? O senhor me dá licença de entrar aqui? Seu Jano. Então o senhor que é a figura daquele áudio, seu Jano. Acaba, pelo amor de Deus. É o senhor mesmo, seu Jano? Eu. Meu Deus do céu, seu Jano. Que emoção conhecer o senhor, seu Jano. O senhor vai me explicar essa história direitinho? Lá dentro. Vamos bater um papo, porque mineiro que é bom, recebe o pessoal em casa, senta no sofá, troca ideia, né não? Isso. Então tá. Então aquele áudio saiu de um grande cruzeirense que você vai conhecer um pouquinho do seu Jano agora. Vem com a gente. Pois é, pessoal, já estamos aqui com o seu Jano. Seu Jano, que ano de 2019 que foi terrível pra nós, né, seu Jano? O Cruzeiro tava pra cair.
Aí eu entrei em desespero e comecei a gritar. Aí eu fiquei apavorado, né? Porque eu não podia levar o gol. E o time tava de cima. Seu Jano do céu, seu Jano. A gente fez uma busca, tortura danada ter que buscar esses resultados, a gente observou. E aí vocês ainda não têm certeza de qual jogo seria aquele áudio, né? É, porque tem um tempinho, né? É, tem um tempinho e aquela reta final foi complicado pra nós, né? Foi complicado. Difícil. Mas agora são outros tempos, né, seu Agora Jano? mudou tudo, né? Agora vão enfrentar o Boca na Sul-Americana. Boca, só time bom, agora nós vamos ganhando. Pois é, e ó, esse jogo, e essa gravação eu tô fazendo com o seu Jano véspera do jogo contra o Botafogo, né? E aí também, agora a gente vai mais tranquilo também, assim, porque em casa a campanha tá... É, tá boa demais, né? Ó. O senhor consegue fazer aquele acaba, pelo amor de Deus, com a gente de novo? Vamos lá. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Oi, gente, que alegria, viu? Muito bom encontrar com esses torcedores assim. Seu Jano, é uma coisa que eu falo com todo mundo às vezes, que é o seguinte: quando você tem e é apaixonado por um time, no meu caso, por exemplo, meu pai fala, seu Evaldo falava que eu já tinha ido no estádio antes disso, de 1984, naquele jogo Cruzeiro 4, Atlético 0. Mas a minha primeira lembrança como ser humano é no Mineirão, é no estádio. Quando eu olho para aquela torcida maravilhosa do Cruzeiro cantando e tal, e era época de vacas magríssimas, Bebel, que o Cruzeiro não conquistava nada e eu me apaixonei naquele momento. A gente que ama o nosso time, que ama o Cruzeiro, é nos bons momentos e no pior momento da nossa história. Seu Jano deu esse exemplo pra gente, daqui a pouco tem outro trecho da matéria pra vocês conhecerem um pouco mais sobre ele. E aliás, o Hulk ficar de fora do clássico é um problema, porque ele é pai do Também Cruzeiro. acho. Também acho um A maior absurdo. vítima do Hulk é o Cruzeiro. Bebel, eu não arrego não, viu? Eu não arrego não. Eu queria o Hulk pro clássico. Não arrego não. Eu queria o Atlético de força máxima. Sabe por quê? Porque aí perde. Ah, mas não tinha o Hulk. Ah, mas não tinha o Everson. Ah, mas não sei o quê. Saturno tava em Marte. As constelações... O atleticano arruma qualquer pretexto. Eu queria o time do Atlético completo pra enfrentar o Cruzeiro. E, ô Bel, a gente já tá aqui, ó, como eu disse, aqui é trabalho. Pro Cruzeiro também foi trabalho, viu, Bel? O treino já acabou, né? A gente pôde acompanhar só um pedacinho ali do treino, uns 45, 50 minutos, mas deu pra ver algumas coisas, viu, Bel? A gente viu que o Seabra, o que ele mostra em campo, ele realmente cobra aqui no treino, viu, Bel? Que é muita intensidade, é aquele muito... cobrança mesmo, né, dos jogadores, e hoje a gente viu ele fazendo aqui, Bel, um negócio que pode até interessar ao Gão. Ele estava focando muito no ataque. O Cruzeiro tem aí o 4º melhor ataque do brasileiro, não é à toa, viu, Bel? Ele cobra muito a intensidade dos atacantes, mas também ele está treinando uma estratégia de enganar os adversários, que ele pega ali um domínio de bola, ele pede para os jogadores dominar a bola rápido, já tocar, tentar fazer ali um corta-luz, alguma coisa para tentar justamente enganar e dar mais velocidade a esse ataque, Bel. Então a gente viu aqui, e também o Gão, a gente viu aqui um trabalho muito específico no ataque, que inclusive os próprios zagueiros também participam para tentar aí prever alguma jogada do ataque. Então não é à toa que o Cruzeiro tá na posição que tá, viu, Gão? Mas a principal força do Cruzeiro, e assim, eu entendo o lado passional do torcedor, evidentemente, nós temos os velhos vícios. É o que eu vivo falando aqui sobre, por exemplo, ter um resultado negativo, aí todo mundo já lembra do Vanderlei Luxemburgo, Filipão, Dorival, Tite, sempre os mesmos. Mas tem uma característica no Seabra que é inexplicável, é a saída de jogo do Cruzeiro. E o time pode subir, o time adversário pode subir com 5 para marcação, com 6 para marcação, inverter 2 alas, colocar lá na marcação, colocar um volante encaixado junto com os atacantes, pode encaixar um meia também. O Cruzeiro consegue sair para o jogo e fazer essa transição. E o que eu tenho percebido, o Cruzeiro não é mais escravo do Matheus Pereira. Em que sentido que eu falo isso? De repente o Matheus Pereira ser o único sobrecarregado para poder fazer essa transição. Não, eu já tinha visto isso, por exemplo, apesar de várias críticas, e eu também ter feito várias críticas sobre isso, do Lucas Silva, por exemplo, ser também um cara que conseguia fazer essa transição. O Romero, que geralmente teve uma característica mais de desconstruidor de jogada, conseguir fazer essa transição, encontrar bem as beiradas de campo, e o Barrial e o Matheus Henrique, que tiraram essa sobrecarga desse meio-campo do Cruzeiro. E aí eu percebo que isso é o treinador.
é a qualidade do treinador. Já via isso no Cruzeiro com a base, campeão da Copa do Brasil e finalista também da Taça São Paulo Futebol Júnior com o Seabra. Essa saída de bola é um ponto forte do Cruzeiro. E aquilo que eu falei, pode mudar a característica, pode mudar a sistemática do time adversário. O Cruzeiro consegue fazer essa transição e sair muito bem do seu campo de defesa. O Pedrinho tem mais alguma informação para passar aqui, Vitinho? É isso? Pode falar, Isso, Pedrinho. Bel. O Gão falou muito aí do Matheus Pereira, né? Da dependência que o Cruzeiro tinha, mas no treino ele continua sendo bastante exigido, viu, Gão? Como não poderia ser diferente, o Seabra a todo momento usa ele como um coringa, usa ele para treinar essas criação de jogada, né? Então, assim, é um jogador muito cobrado e tem dado resultado, né, Bel? E daqui a pouco eu volto aqui com mais informações sobre o departamento médico do Cruzeiro, que teve atualizações, viu? Mas a gente pôde acompanhar aqui, Bel, e a boa notícia é que os 4 jogadores que estavam ali no departamento médico, né, impossibilitados de atuar, que são Rafa Silva, Matheus Henrique, o Romero e quem mais? Esqueci, mas vou lembrar, peraí, que é porque tá há pouco tempo aqui, mas aconteceu aqui. Então, Bel, esses jogadores, a situação é a seguinte: o Rafa Silva, que estava ali impossibilitado de atuar, ele já tá fazendo aí um treinamento especializado, tá ali entre a transição física, né, tudo mais, já tá variando entre os treinos e o reforço muscular. E o Peralta também, lembrei que agora, porque a novidade ainda não entrou em campo, né? O Peralta, que também estava aí com déficit muscular, já está fazendo aí também o trabalho de recomposição de força para poder finalmente estrear. Matheus Henrique, que sentiu um incômodo na contrapartida contra o Botafogo, na partida contra o Botafogo, ele já conseguiu aí, tá treinando normalmente, e o Romero também poderá retornar dependendo apenas de Fernando Seabra, viu, Bel? Beleza, Pedrinho, então volta pra cá. Daqui a pouco tem coletiva aí na Toca da Raposa. E o Gão, essas notícias te agradam? Já era dentro do quadro esperado, né? O Romero e o Matheus Henrique passaram apenas por aquela condição. O Romero, um estágio de recuperação, porque foi um jogador, eu diria até que talvez o jogador mais usado. Tá atuando demais, né? Jogador muito polivalente, né, de força. O outro jogador, o Peralta, a quem o Pedrinho falou aí, ele sim precisa de uma recuperação muscular maior, porque quando ele chegou nos exames médicos foi identificado nele um déficit muscular ali, onde ele precisava fazer uma recuperação. Nada que preocupe a condição do Matheus Henrique, apenas mesmo um preventivo, por causa desse processo entre ele se adaptar em futebol europeu e futebol brasileiro. E o Rafa Silva fazendo a transição, há algum tempo ele não joga e essa briga no ataque vai ficar boa agora, enfim. Cruzeiro treinou hoje pela manhã, Toca da Raposa 2, e para a gente atualizar as informações. O Cruzeiro teve Matheus Henrique e Lucas Romero participando de uma parte do treino com bola. Eles vêm aí de um processo de controle de carga, mas é uma boa notícia já participar do treino com bola. Vamos aguardar ainda, porque o Cruzeiro tem 3 treinamentos, sexta, sábado e domingo, até que defina-se a lista dos relacionados, mas a expectativa é positiva para ambos. Rafa Silva e Fabrício Peralta trabalharam também com o grupo em parte do treino, uma evolução a mais na situação física dos dois. O Rafa Silva se recuperando de uma lesão muscular que ele sofreu diante da equipe do Vasco, e o Fabrício Peralta, o desequilíbrio que foi identificado quando o atleta foi contratado junto ao Cerro Porteño, por isso ele nem foi para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, o Fabrício Peralta muito em breve passando também a ficar à disposição do técnico Fernando Seabra. Hoje o Cruzeiro tem apenas o Gabriel Veron no departamento médico, e aí aquela situação que a gente trouxe. O Gabriel Veron, ele se machucou antes do jogo contra o Juventude, e um prazo ali de recuperação de 4 a 5 semanas. Vamos seguir acompanhando, mas por enquanto ainda não está próximo de aparecer no campo, e por isso fez tratamento hoje na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro, que começou o mês de agosto com jogo mesmo, começa na segunda-feira, dia 5, porque o mês de agosto tem 7 compromissos importantíssimos para o Cruzeiro. Fortaleza, no dia 5, Atlético Mineiro, o clássico do dia 10, no outro sábado, no Mineirão. O jogo do Fortaleza é no Kleber Andrade, em Cariacica.
Depois do Clássico, a primeira partida contra o Boca Juniors, fora de casa, dia 15 de agosto, na Bombonera. Na sequência, o Cruzeiro vai até Salvador enfrentar o Vitória, jogo do Campeonato Brasileiro, uma segunda-feira, dia 19 de agosto. 3 dias depois, dia 22 de agosto, o Cruzeiro joga contra o Boca Juniors, a partida de volta no Mineirão. No domingo seguinte, dia 25 de agosto, então olha aí, o Cruzeiro vai jogar numa segunda, numa quinta e num domingo. Dia 25 de agosto, o Cruzeiro em Porto Alegre para enfrentar a equipe do Internacional. E no dia 28 de agosto, é o último jogo do mês, o Cruzeiro recebe o Internacional naquela partida que foi adiada por causa da enchente em Porto Alegre. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Boa tarde, William. William, você tem desempenhado um belíssimo futebol, tem chamado a atenção do Brasil inteiro. E pessoas lá do Rio, a turma já ligada ao pessoal da CBF, diz que parece que o treinador da seleção está de olho em você. É uma expectativa, cria essa expectativa mesmo de você, quem sabe, aí, ser convocado para uma seleção brasileira. E outra coisa, na chegada hoje, aqui os jogadores na toca, o Marlon veio me falar que você está devendo para ele, no mínimo, um almoço pelo passe que ele te deu para o gol lá contra o Botafogo. Isso procede? Não procede nada. Bom dia para todos. Óbvio que com as partidas, com tudo que vem falando do Cruzeiro e também do William, é óbvio que cria uma expectativa, porém é uma expectativa boa, uma expectativa de que eu tenho que continuar nesse caminho, trabalhando, ajudando meus companheiros, ajudando o Cruzeiro, que esse é o caminho para que essa expectativa venha a se tornar realidade. Então, eu sei o caminho, eu sei o que eu tenho feito até aqui, é tentar melhorar o máximo possível, escutar o professor e tenho certeza que, se for para ser, Deus vai me dar essa chance. William, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Você considera que, agora na fase do amadurecimento, você esteja na sua melhor fase na carreira? Porque a gente se lembra daquele William que surgiu no Internacional, um William campeão olímpico, mas que nesse brasileiro está voando e faz por merecer realmente essa atenção por parte da CBF e uma futura convocação, quem sabe, em breve surgindo, né? Arthur, bom dia. Óbvio que é um William melhorado, é um William mais experiente, um William que aprendeu bastante na Europa, depois de tudo que eu vivi lá. Muitas coisas que acontecem em campo hoje eu faço com muito mais naturalidade. Então, com certeza, estou muito melhor. Eu acho que estou na minha melhor fase, tanto psicologicamente como fisicamente. Espero continuar ajudando o Cruzeiro dessa forma, trabalhar bastante como venho fazendo. Com a ajuda de todos, tenho certeza que a gente está num caminho legal e a gente vai conseguir o nosso objetivo. Boa tarde, William. João Vitor, no ataque. Você é um cara que foi campeão olímpico em 2016 e nós estamos em meio à Olimpíada de Paris. Queria que você falasse um pouco, você está acompanhando, o que você está achando aí, qual é o seu saldo até o momento aí, o que você pode falar dessa experiência também que você viveu e que agora outros atletas estão vivendo? Tô acompanhando pouco, até porque eu tô com meus filhos em casa, então o tempo que eu tenho livre eu tenho tentado ficar o máximo com meus filhos e com a minha família, mas de vez em quando a gente acompanha e sempre que eu olho qualquer esporte me vem um filme na cabeça. Lembro da medalha de ouro, primeira medalha do Brasil no futebol, então foi um momento mágico, onde todo dia que eu chego na minha casa tem a camiseta da seleção e a minha medalha, então acaba vindo um filme na cabeça e eu fico muito feliz, torcendo muito pelo Brasil, de todas as modalidades, que eles ganhem a medalha de ouro, para eles sentir o que eu senti naquele momento. É uma coisa que não tem como explicar, é uma emoção, uma alegria que realmente é só passando para saber. William, boa tarde, Diego Marinho do portal Diário Celeste. O Cruzeiro faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, tem atingido recorde, superado a campanha de 2023 e diante do grande trabalho do Fernando Seabra, foi elogiado por alguns atletas, algumas lideranças do elenco elogiaram o trabalho dele. Queria que você comentasse sobre o trabalho do Seabra, falasse o que você tem achado, como que o grupo tem assimilado isso, como você, um atleta experiente, também tem assimilado. Cara, o Seabra é um cara único, é um cara que nos ajuda, nos ensina de uma forma, tanto que nós os chamamos de professor, porque ele tem nos ensinado muita coisa, é um cara muito inteligente, que batalhou muito para estar onde está. Então ele tem o respeito de todos os jogadores do grupo, tudo que ele pede a gente faz,
e as coisas acontecem dentro de campo, então a gente acaba vendo que não é só de boca que ele fala, ele fala e as coisas realmente estão acontecendo. Então a gente está muito feliz com o professor que a gente está escutando, tentando aprender cada dia mais com ele, e tenho certeza que se nós escutarmos, as coisas vão acontecer e a gente vai conseguir os resultados. William, Guilherme Pio do itatiaesporte.com.br. O Cruzeiro vive um mês de agosto intenso, né, com várias decisões, vai enfrentar o Fortaleza, que é um adversário direto na briga no Campeonato Brasileiro, depois tem Clássico, depois tem Boca Juniors, que o torcedor está com o coração acelerado, já está querendo saber de ingresso em jogo já na Argentina, expectativa muito alta, e tem também uma overdose de Internacional, 2 jogos seguidos. Queria que você falasse desse mês intenso, como é que está a preparação e como é que o grupo está enxergando essas partidas tão importantes nesse momento decisivo da temporada. Nós sabemos do mês que vai ser um mês muito difícil, um mês que praticamente só finais vamos jogar, só contra equipes muito qualificadas, e o grupo vê isso, eu acho que como uma oportunidade de mostrar a força do nosso elenco. Eu acho que não é os 11 jogadores que começaram a temporada que vão terminar, então tá todo mundo preparado para que quando surgir a oportunidade o jogador entrar e não fazer efeito ruim, que seja ainda melhor na equipe. E isso vem acontecendo. Acho que todos os jogos, os jogadores que vêm entrado têm feito grande partida, têm ajudado a equipe demais. Então é continuar assim. O grupo está muito bem, está fortalecido, tanto mentalmente como tecnicamente também. Então tenho certeza que quem entrar em campo vai fazer o melhor para o Cruzeiro. Boa tarde, William. Queria falar com você, complementando a pergunta do Pio, né, sobre esse jogo contra o Boca. Eu queria saber como é que o vestiário recebeu essa classificação do Boca, né? Se vocês gostaram de ser esse adversário, joga na Bomboneira, tanto que tem muitos jovens jogadores no elenco, né? Que é um estádio bem lendário. Então, queria saber de você como é que o grupo recebeu esse confronto. Cara, a gente sabe que jogar contra o Boca Juniors, principalmente lá na Bomboneira, vai ser muito difícil, mas o grupo não estava esperando um adversário melhor ou pior. A gente estava preparado, a gente está preparado para o adversário que fosse. E sendo o Boca Juniors vai ser ainda melhor, porque vai ser um grande espetáculo e o Cruzeiro é gigante. Então tenho certeza que do outro lado o Boca também estava pensando em pegar o Cruzeiro ou não. Então a gente fica feliz porque vai ser um grande jogo, mas vamos estar preparados para que a gente consiga o nosso objetivo. William, tudo bem? Boa tarde, Guilherme Alves da Rádio Transamérica Versus Esporte. William, logo depois da partida contra o Botafogo, o Matheus Henrique ele disse que o Seabra tinha falado que aquele jogo definiria talvez as métricas do Cruzeiro para a temporada. E esse é um discurso bem diferente do que tinha no início do ano, do que o Cruzeiro almejava. Como está o grupo hoje em relação a disputas de título brasileiro, confronto contra o Boca, enfim? Dá para dizer talvez até que é um grupo que almeja coisas maiores do que almejava no início do ano? Cara, eu acho que o Cruzeiro hoje briga por tudo. Tudo que a gente está disputando é jogo a jogo, e todos os jogos a gente tenta buscar os 3 pontos. Então, se a gente está na parte de cima da tabela, a gente vai brigar para estar ainda melhor. Eu acho que no início do campeonato era outra gestão, era outros planos, e o nosso elenco se qualificou bastante. Os jogadores que estavam aqui estão fazendo um grande campeonato, porque os reforços começaram a jogar faz 2 ou 3 partidas, então todo mundo estava ciente que a gente conseguia chegar longe, mas claro, com os reforços ainda melhorou bastante isso. Agora é continuar lutando, é lutar por jogo a jogo, cada ponto a gente vai lutar e tenho certeza que no final do campeonato a gente vai sorrir. Boa tarde, William, tudo bem? Paulo Santos, da Rádio 98. Como você vê, como você sentiu também essa mudança que foi no acréscimo de tantos jogadores nessa janela? Porque foram 8 jogadores, é quase um time completo, então é óbvio que isso muda também até a dinâmica de cada um, a característica no treinamento. Como vocês que já estavam no elenco se adaptaram para essa entrada, para esse acréscimo e se combinou, se encaixou assim de primeira? Como foi e como vem sendo também essa dinâmica? Na verdade, eu acho que quem teve que se adaptar foi os jogadores que chegaram, até porque a gente já tem um jeito de jogar, a gente tem um estilo de treinamento, tudo. Então, como o professor Seabra mesmo já falou várias vezes, que os jogadores que chegaram não iam chegar jogando, porque realmente é difícil jogar no estilo que a gente joga.
Mas, cara, são jogadores de muita qualidade, então já estão completamente adaptados ao nosso jeito, aos jogadores. Óbvio que a gente vai conhecendo eles cada dia melhor, mas, como eu falei, eles têm muita qualidade, são muito inteligentes. Eu acho que com essas qualidades ia ficar muito mais fácil da gente conseguir adaptar as coisas no jogo ou até mesmo no treinamento. Mas, como eu falei, eles se adaptaram bem e o elenco está muito forte, mas no estilo que o treinador sempre teve. William, tudo bem? Boa tarde, estamos ao vivo na Itatiaia. Gostaria que você falasse, se fosse no início da temporada, você que já está aqui há um bom tempo, dava para ter dimensão onde o Cruzeiro poderia chegar e se te surpreende o nível de desempenho que o time já atingiu em tão pouco tempo? Cara, eu acho que se a gente for olhar pelo início da temporada, a gente fez grandes jogos, até mesmo com o Nico. A gente fez um grande campeonato mineiro, apesar de não ter ganho, mas eu acho que a gente conseguiu fazer boas atuações. E pensar que a gente ia estar nessa qualidade toda aqui, óbvio que eu pensava, porque eu sei a qualidade que tem o nosso elenco. Tanto os jogadores que ficaram aqui, que estavam no início da temporada, a gente sabia da qualidade de todo mundo, a gente sabia que poderia fazer um campeonato muito bom. Então, se eu falar que me surpreendeu, eu estaria mentindo, porque eu sei da nossa qualidade. Mas, óbvio, com a chegada de todos os jogadores, e hoje a gente está na posição que a gente está, é óbvio que é uma coisa boa, é uma coisa que a gente tem que manter, tem que continuar trabalhando. Mas, como falei, não me surpreendeu em nada a posição que a gente está hoje. William de Mara Oliveira, FM O Tempo, Portal O Tempo. Me diz uma coisa, a gente estava acompanhando o treinamento, coisa que a gente faz pouco, né? Aí é bacana da gente ver a repetição, né? A intensidade desse treinamento de vocês. E mais do que isso, eu vi o tempo inteiro ali o auxiliar gritando, né? O Álvaro, cuidado, você vai ficar impedido. Isso tem muito a ver com a velocidade que o Cruzeiro empreendeu no jogo dele, né? E o torcedor, né? Muita gente pensa assim, jogador experiente sabe tudo. Não sabe tudo, né, William? Essa repetição que tem feito com que o Cruzeiro mostre o que ele está mostrando em campo, né? Verdade. O jogador experiente, às vezes a gente tem um timing de ver as coisas, mas a gente não sabe de tudo. Eu acho que é tudo treinamento, é tudo repetição e, como vocês puderam ver hoje, o nosso treinamento é muito intenso. Tem vezes que a gente sai esgotado de campo, mas entendendo tudo aquilo que a gente fez. Como tu falou, o auxiliar fala bastante com a gente, tanto os analistas, todo mundo que está em campo sabe o que a gente tem que fazer e como. Então, todo mundo está preparado para nos corrigir e até mesmo puxar nossa orelha ali na hora do treinamento. Mas eu acho que todos os jogadores estão caminhando para o mesmo lugar. A gente entendeu o que o professor quer e só tem a melhorar. William, Lucas aqui do canal Tempo. Ainda sobre treinamento, a gente vê o Seabra antes do treino, ele montando o treinamento com cones, um cara que participa o tempo inteiro do treino também. Eu queria te perguntar, qual que é o estilo do Seabra? Tem um treinador que é o boleiro, tem um cara que é o paizão. Qual que para você é o estilo do Seabra, se fosse para rotular ele? Cara, eu acho que o Seabra, se fosse rotular o estilo dele, cara, ele é como se ele fosse o nosso amigão ali. Ele é um cara que ele é muito engraçado, tá sempre brincando com os jogadores. É um cara que ele dá muita abertura para conversar com ele. O jogador chegar nele e perguntar o que tá fazendo de errado, o que tá fazendo de bom. Então, se fosse rotular, cara, ele é um professor mesmo, porque ele brinca com a gente, ele quando tem conversa séria, ele conversa também, mas é um cara muito honesto. Então, é um cara que a gente adora, é um cara que a gente todos os dias tem o prazer de vir trabalhar, vem feliz, e eu acho que isso é importante para a gente estar nessa fase. Agora teremos 2 perguntas do sócio 5 estrelas. Bom, boa tarde, William. Breno, sou sócio diamante do Cruzeiro. Antes da pergunta, queria te agradecer por todo o empenho, o nível de classe que você tem colocado dentro de campo. Obrigado. Você é orgulho de todos nós aqui, torcedores. Eu tenho um filho de 13 anos e ele quer ir no Mineirão para ver você jogar e outros jogadores do mesmo nível que você. Então, agradecer por isso, por estar apoiando e fazendo o Cruzeiro voltar ao que a gente está acostumado, né? E muito bem acostumado, por sinal, né? Você comentou algumas vezes que você está bem psicologicamente, o grupo está forte mentalmente. Eu fiquei curioso, né? Porque o futebol, para mim, é a minha válvula de escape. Mas qual que é a sua válvula de escape? O que você faz para te manter bem mentalmente, para você continuar a estar bem fisicamente e também tecnicamente nos jogos? Cara, eu acho que a minha válvula de escape, eu acho que todo mundo que me conhece sabe, é a minha família, é meus filhos. Quando
Tá tudo pesado quando a cabeça tá cheia, lá ele, né? Quando as coisas começam a ficar meio estressante, pesada, a gente acaba... Todo mundo tem um porto seguro, e o meu são meus filhos, a minha avó, meus irmãos em casa. Eu chego em casa, descanso, fico com meus filhos, brinco, saio com eles, e no outro dia eu tô completamente recuperado e com a energia lá no alto para trabalhar. Então acho que a minha válvula escape é a família. Bom dia, meu nome é Henrique, sou cabuloso Max Cativo. Queria te parabenizar pelo empenho, desde 2023 você vem subindo o empenho. Queria te perguntar, cara, como eu comentei com a amiga aqui, a gente vê jogadores mais jovens que passaram por que você passou, lesão, desistirem por muito menos. Como ficou seu psicológico nesse tempo de 2 anos sem jogar futebol, voltar assim nesse alto desempenho, e te parabenizar pelo futebol? Obrigado. Cara, realmente... Eu tive um período muito complicado, que foi o período das minhas lesões. Eu tive 4 lesões graves, então foi bem complicado. E óbvio que no início eu fiquei muito mal mentalmente, não queria fazer nada, pensei muitas vezes em parar de jogar futebol. Mas teve uma coisa que algumas pessoas já sabem, que me deu força para continuar, para seguir firme, que foi... eu tenho um filho especial, o Pedrinho, que é o grande amor da minha vida, ele e o Noah. E, cara, eu via o Pedro fazendo fisioterapia todos os dias, e ele chorava, mas ele estava lá, ele estava fazendo tudo, e chegou um momento que eu parei para perceber, e falei, cara, se meu filho faz todos os dias aquilo dali, e para criança é dolorido, por que eu não posso fazer? Então... não fazia sentido eu ficar triste, eu ficar num quarto trancado, sendo que meu filho estava se esforçando todos os dias. Então eu peguei essa superação dele e usei para mim. E acabou que eu prometi para ele que, independente do que acontecesse, eu ia voltar a jogar. E eu ia voltar a jogar o que eu jogava antes. Então, sempre soube que, independente do clube que eu jogasse, e graças a Deus foi o Cruzeiro, eu ia conseguir voltar a desempenhar um bom futebol, porque realmente eu estava empenhado e preparado para esse esforço. Então, fico muito feliz hoje de estar vivendo este momento, porque muitas pessoas às vezes podem pensar que é fácil, porque a gente aparece na TV, porque a gente anda, tá aqui, tira foto com pessoas e é reconhecido, mas não é fácil assim. Tem momentos escuros na vida do jogador que muitas pessoas não sabem. Mas, como eu falei, graças a Deus eu consegui passar por isso, graças aos meus filhos, a minha avó, meus irmãos, e hoje eu estou muito feliz no Cruzeiro e espero melhorar cada dia mais.